Olá a todos, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula. E hoje a gente vai, atendendo também a pedidos, a gente vai falar sobre as enfermidades em gatos, né? Começando hoje aí, a gente vai falar de uma doença bastante importante, né? Bastante presente, não seja na questão da clínica, nem em diagnósticos diferenciais, né? Em suspeitas clínicas, e que também é uma das mais importantes de doenças de etiologia viral em gatos. A gente está falando da imunodeficiência felina. Então a FIV ela é uma doença caracterizada como uma doença sistêmica, né? Uma doença melhor caracterizada como uma doença imunológica. Por quê? Por conta do estado, né, que determina no animal um estado de uma imunossupressão, uma imunodeficiência, né? Então, de forma que está aqui, até vou colocar uma canetinha aqui, apontador laser, para a gente mostrando, fica mais fácil. Então, aqui a imunodeficiência ela acaba sendo um problema muito grave, né, com relação à FIV. Isso, logicamente, vai acarretar doenças secundárias que podem culminar determinando, né, uma maior severidade do quadro, uma debilidade muito maior, mantendo essa imunodeficiência ou até, infelizmente, culminando com a morte, com o óbito do animal, né? Então, o quadro realmente sistêmico relacionado à FIV, que até caracteriza a doença, é uma imunodeficiência, uma imunossupressão que causa, né? Então, dessa forma, ela comete, né, o vírus ele está amplamente distribuído na população de felídeos, não só domésticos, mas também selvagens, mas logicamente o interesse maior para a gente é domésticos, por conta provavelmente da própria população de gatos domesticados, né, que nós temos no mundo, aí no Brasil é uma grande importância também. E o que caracteriza a FIV? Né? É uma doença fácil de ser diagnosticada? Não, tudo bem, tem kits rápidos, né, que são utilizados aí, mas é uma doença silenciosa, onde a maior parte dos animais acometidos eles são assintomáticos ou com algum sinal clínico característico de infecção secundária. Mas, ou seja, são sinais inespecíficos, né? Então caracteriza bastante isso a questão de serem animais assintomáticos. E aí, por conta da imunodeficiência, da imunossupressão, quando eles são desafiados por outros patógenos, bacterianos, até infecções fúngicas são muito relacionadas também ao FIV, tá? Infecção pelo vírus, pelo FIV, aí sim vai ter o sintoma, né, o sinal clínico, melhor dizendo, e aí justamente quando o tutor vai procurar o médico veterinário para prestar sua assistência, para verificar realmente o que está acontecendo com o animal, onde dificilmente, caso logicamente tenha o diagnóstico certo, a metodologia diagnóstica certa, ele vai chegar na causa primária da infecção. Mas geralmente eles vão baseados nos sintomas, ele vai encontrar lá um quadro bacteriano, um quadro fúngico ou até outro quadro de etiologia viral. Tá joia? Então a FIV ela é uma doença, né, a imunodeficiência felina é uma doença já amplamente conhecida, é bastante característica dentro, né, dos tutores, bastante conhecida. Os tutores de felídeos eles conhecem bastante dessa enfermidade, por serem as duas principais. Além do FIV, a gente tem outra etiologia viral bastante importante, que é a FeLV também, né, que é no caso a leucemia, o vírus da leucemia felina. Então, o primeiro relato aqui foi descrito, né, o caso clínico foi descrito nos Estados Unidos em 1986, quer dizer, antes disso, e realmente o primeiro isolamento só foi feito em 1986, a partir de isolamento, né, de cultivo em células, e identificou aí uma nova espécie, né, de vírus aí, que acometem aí também os felinos. Então é uma doença que se espalhou bastante, né, no mundo, principalmente na Europa, aí no final da década de 80, entre 89 e 90, causou uma prevalência muito grande nos países europeus, especialmente aí também em Inglaterra, na França e Espanha. Também tem relatos onde de surtos da FIV, por doença que causava uma depressão, consequentemente uma mortalidade animal, por causas secundárias, né? Então a soroprevalência média que se tem, isso são dados até um pouquinho um pouquinho defasados, né? Mas gira em torno aí de 18 a 22% a prevalência, né? A soroprevalência, o diagnóstico sorológico aí faz a identificação de anticorpos que dá aí 18% dessa soroprevalência, tá bom? Então é muito comum em animais com mais de um ano, né? Então a prevalência ela sobe aí para 30%, certo? E no Brasil os últimos estudos que saem aí a partir de 2016, o mais recente é um estudo feito no Rio de Janeiro, onde identificou a soroprevalência em cães, né, atendidos em hospitais veterinários, por até 21% desses animais apresentavam anticorpos contra o vírus da imunodeficiência felina. No Ceará, esses números ficaram entre 12,3% e no Mato Grosso, em torno próximo aí de 11%. São os últimos relatos, estudos de prevalência, né, o soroprevalência do FIV
né, do vírus da imunodeficiência felina aqui no Brasil. Então isso mostra que mesmo sendo uma doença conhecida, silenciosa, ela está presente. Então isso facilita também a questão da disseminação do vírus, a transmissão de um animal para animal, né, para o outro, seja com forma direta ou indireta. Então, nos Estados Unidos, esse é um estudo mais recente, que foi publicado em 2019, em torno aí que atinge os gatos, né, em torno já sadios, uma prevalência de 5%, ou seja, uma doença que até dependendo do processo, a gente vai falar isso da patogenia, da viremia, o quadro ele consegue ser estabilizado pelo sistema imune do animal, só que o animal ele ainda continua com uma carga viral significativa a ponto de transmitir. Porém, o sinal clínico no animal ele acaba, né, não causando tão grave assim a questão da imunossupressão e faz com que o animal seja mantido aí, o vírus seja mantido no animal, né, a ponto de ser transmitido para outros animais. Em animais doentes, essa prevalência ela sobe, logicamente, porque aí é causada pela imunossupressão, né, então muitas vezes a causa primária é o FIV, mas por infecções bacterianas aí acaba sendo a secundária. Então esse estudo aqui ele já foi utilizado como uma população de estudo, não somente populações atendidas, né, em clínicas veterinárias, hospitais veterinários, que acaba enviesando um pouco a população, enviesando também a amostragem, né? Então isso foi feito também em animais que foram recolhidos, né, de ruas, ou animais aí também em alguns bairros que foram feitos aí em 3 grandes centros dos Estados Unidos. A gente vai discutir esse estudo um pouquinho mais adiante, tá bom? Com relação à transmissão, eu falei para vocês, né, é um contato direto e indireto. Então a principal forma de transmissão, como a gente vai falar posteriormente, vai ter uma aula de FeLV também, é a transmissão quando é contato direto, principalmente de brigas, né, as mordidas em brigas, a questão, né, que você tem como fator de risco a questão de gatos de machos não castrados, né, que você tem todo um hábito também noturno, que a questão do casamento tem aquela questão também deles buscarem uma dominância sobre um determinado local, um determinado ali dentro dos animais. Então isso faz com que você tenha brigas, né? E são os machos os maiores, a categoria de maior número de infectados comparados às fêmeas, justamente por conta desse hábito da questão da dominância, da questão da mordida, e totalmente para que visa até um hábito, a questão da reprodução dos felinos, né? Então, pelas mordidas, o vírus ele é disseminado, ele ocorre uma disseminação sistêmica no animal, e aí pode também ser inoculado via saliva, né, que já está produzindo em gânglios, e isso faz com que ocorra a saliva também ser uma forma aí de transmissão, né? De forma indireta, já foi identificado também pela transmissão, uma importante fonte de transmissão pelo leite também, né? Então, o caso, uma gata é infectada durante a gestação, ocorre né, infecção também fetal, e logicamente o vírus ele também tem uma replicação rápida, uma replicação bastante eficiente no organismo do animal, ainda mais sob imunossupressão, e isso faz com que você tenha também a transmissão via leite, né, por meio de secreções aí, e o leite não é diferente também, tá? Então pode focar a transmissão depois aí para a ninhada também, tá bom? A porta de entrada, né, a via de infecção é via oral ou via sexual também, pela questão também de transmissão via mucosa, então já foi relatado também, só que é um pouquinho mais raro, né? Então o sexual teria um baixo risco de transmissão, foram alguns relatos que descrevem a possibilidade disso acontecer, só que ocorre de maneira mais rara, né? Geralmente de contato mais direto do animal para o outro via briga pela saliva, que acaba sendo a forma de transmissão mais conhecida do FIV, tá bom? E falando aí um pouquinho da questão, né, do vírus da imunodeficiência felina, é justamente o que dá o nome, né, praticamente a doença, não a imunodeficiência felina, mas a maior parte dos clínicos, dos tutores, conhece como FIV. Ah, meu animal tem o FIV, né? Então o vírus da imunodeficiência felina. E o FIV, gente, não sei se, né, muitos aí clínicos já ouviram falar, seja isso durante a graduação, e até alguns relatos com textos que fazem uma correlação muito grande do FIV como se fosse a AIDS dos felinos, né? A única relação que se tem com o vírus causador da AIDS, né, o HIV, em humanos, é puramente a família, né, o gênero ali que são lentivírus. Então é um gênero dentro da família Retroviridae. Então a gente pode observar que o vírus é um vírus envelopado, né, com capsídeo helicoidal, é um vírus que tem em torno de 80 a 120 nanômetros de diâmetro e que apresenta aí com material genético uma fita simples de RNA.
E o que dá característica, né, dessa família retrovirídea, que justamente retro, né, ele faz o inverso da questão da cópia do material genético, ele transforma DNA em RNA. Né? Então o que a gente vê realmente no que é comum numa célula humana e tudo mais, a gente vê a partir do DNA ser produzido RNA, mas aqui é o contrário. Né? A partir do RNA é que se produz aí, transfere em DNA. E como que isso é possível? Já graças à presença, né, de um gene que codifica aí a produção de uma proteína, de uma enzima chamada transcriptase reversa, né, que está associada aí dentro do gene POL, que é da polimerase, que ele vai estar aí replicando um gene, né, pela clivagem e tudo mais, a produção aí do gene, né, da transcriptase reversa aqui, ó, reverse transcriptase. E aí, a partir dali, você começa a ter desse DNA, desse RNA, transforma em DNA, fita simples, é incorporado no núcleo da célula, e aí você começa a ter a expressão, né, dos genes aí, produzindo através de síntese proteica, codificando RNA, produzindo RNA mensageiros, que são codificados e que vão produzir as proteínas do envelope, né, as proteínas aí também relacionadas ao capsídeo, ao núcleo capsídeo, e isso faz com que você seja produzido novas partículas virais a partir aí da formação do RNA genômico, né, por meio do RNA mensageiro, e aí vai sendo produzidas as enzimas, as proteínas virais. Tá? Então é uma forma de replicação. Se você tiver com alguma dúvida, eu vou colocar o link mais ali em cima, a gente tem uma aula específica, né, de virologia veterinária, vou colocar o link aqui para vocês, e vocês podem acessar, né, vai estar em cima aqui, o link é colocado aí pelo YouTube, eu vou colocar para vocês ali, tem essa aula sobre a família Retrovirídea. Vale a pena, né, dar uma lembrada aí, verificar como que era o ciclo de replicação dos retrovírus, aí, especificamente dos lentivírus, onde tem maior importância na medicina veterinária. Beleza? Então aqui, esse é um ponto importante, né, que muito se discute a questão da questão de mutação, de variedade, de variabilidade genética, né, de genótipos diferentes. Então o que se tem hoje, né, de conhecimento dentro, né, do ICTV, que é a Comunidade de Taxonomia Viral, um órgão, né, mundial relacionado à denominação, ação e registro de novas variantes de vírus. O Comitê Internacional de Taxonomia Viral, ele tem como descrito 5 genótipos, né, que são aí de A, B, C, D e E, sendo o A e o B os mais comuns, né, que são os primeiros que foram descobertos e que estão realmente bastante disseminados no mundo todo. A grande exceção que se tem, que já foi relacionado, né, o que caracteriza um genótipo? Não é só a modificação de genes, está associado para ser caracterizado como uma nova variedade genética, um novo genótipo, a questão, logicamente, das proteínas virais que podem ser alteradas, mas também, principalmente, relacionada à patogenicidade. Então, você muda uma variante, né, que seria uma cepa, por exemplo, quando ela é caracterizada por uma diferença na patogenicidade, na capacidade de causar doença no animal, seja por um sinal clínico específico, diferente dos outros genótipos já identificados. Mas aqui, né, com relação ao vírus da imunodeficiência felina, você tem genótipos que eles não causam uma alteração tão grande na patogenicidade, e sim com relação à maior severidade do quadro, até dependendo, né, ou um período de incubação mais curto, uma replicação mais acelerada. E aí uma diferença que se tem é esse genótipo do tipo C aqui, tá, que está mais presente nos Estados Unidos, Canadá teve um grande surto há pouco tempo também, e faz com que você tenha uma alteração do genótipo. O genótipo, na verdade, do tipo C, ele altera com relação à severidade um pouco mais do quadro, principalmente na fase mais aguda, né, na forma mais aguda da doença. No Brasil, não há relatos ainda na identificação, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz, eu ainda não achei nenhum artigo identificando o genótipo tipo C em casos de doença, né, pelo FIV, tá bom? Em gatos aqui no Brasil. Certo? Então a relação filogenética que se tem muito, eu até já falei para vocês, né? O FIV é a AIDS dos felinos. A única relação que se tem é porque é um lentivírus dentro da família Retrovirídea. O resto, a relação com HIV é muito baixa. Então a relação filogenética com o HIV praticamente inexiste. Não tem relação nenhuma com a questão do sinal clínico, né? A parte de patogenia. Tudo isso é modificado. Né? Lógico que a célula-alvo ela sendo o linfócito TCD4, mas a relação filogenética, características de identidade do genoma, né, desse vírus com o HIV são mínimas.
tá? Grande correlação que se tem são com os lentivírus dos pequenos ruminantes. Então o CAEV, né, o vírus da artrite cefalite caprina, e o vírus, o Maedvisna, que dá aí em ovinos, né, a pneumonia progressiva dos ovinos. Então essa sim tem uma correlação maior. Acredito por estar envolvendo aí, são espécies diferentes, logicamente, felídeos, quando vai para caprino e ovino, mas tem uma correlação genética mais para a esfera animal, né? Humana, nem tanto. Isso é muito bom também, tá? E a gente vai falar também o que causa a questão do HIV, traz de benefício também para o próprio desenvolvimento de vacinas para FIV, como também foi utilizado o modelo de estudo, o próprio FIV, para elaboração de vacinas, o estudo, né, o quanto já não se busca, o quanto tempo já não tem a pesquisa de vacinas também para o HIV, né, contra aí o HIV como uma forma de prevenção da AIDS, né, da população em humanos aí. Então isso está relacionado, né, tem alguns pontos aqui que eu falei para vocês das vacinas anti-HIV, né, de drogas antirretrovirais, né, por exemplo o AZT, que é muito utilizado dentro né, para tratamento de indivíduos, né, com a imunodeficiência adquirida, com a AIDS. A questão do modelo animal, isso serviu bastante para a elaboração também de drogas antirretrovirais, visando aí o combate, né, a prevenção, também vacina contra o HIV e também com tratamento, né, de pacientes com a AIDS, justamente para entender um pouquinho de como é essa imunossupressão que os lentivírus causam em geral. Então é uma fonte bacana de estudo aí também, e é mais uma vez, muitos estudos sendo coordenados até inclusive na área humana com a participação de médicos veterinários, geneticistas aí também envolvendo, tá? Vamos falar então da patogenia da FIV, que é para a gente entender um pouquinho, e aí que vem uma grande diferença, sabe pessoal, do que a gente observa muito, eu vejo isso muito em atendimentos em clínica, né? Logicamente eu não atuo como clínico, mas logicamente tenho o cão aqui em casa, tenho o meu cachorrinho aqui que tem, e lógico, estou falando de cachorro, mas a gente está falando isso em gato, mas é só para o ponto que eu quero mostrar para vocês. A gente vê muito assim, vou no veterinário, e por ser professor também, né, e formei já muitos veterinários, na época eu lecionava na UFPB, na Federal da Paraíba, e vejo assim, uma grande, não ter atenção do médico veterinário. Eu sei que muitas vezes é um conceito mais técnico, que muitas vezes o tutor, pelo animal, está ali e não vai entender. Mas eu acho que é muito bom, é muito bacana você explicar como clínico a patogenia da doença pro tutor, porque ele quer saber, mas por que o meu cachorro, por que o meu gato teve isso? Né? Então, quando você vai falar da vírus da imunodeficiência felina, seu animal é uma suspeita de FIV. Mas por quê? O que esse vírus causou? O que você levou esse conhecimento? O que faz? Para você dar transparência também. Eu acho muito importante isso. Não é estar lá só para tratar. Porque é bom você explicar também para o tutor, poxa, o animal está tendo esse comportamento, ele está tendo acesso à rua, ele está tendo isso e tudo mais, pode ser um fator de risco que pode levar à causa da FIV, pode ter acontecido por causa disso, porque o quê? O vírus entra dessa forma, vai agir assim, assim, assado, por isso que o animal está tendo esse sinal clínico aqui, por isso que o animal está apresentando isso daqui. Então isso eu não vejo muito sendo falado assim por veterinários, e até perguntando para alguns colegas, é uma preocupação que ele fala, poxa, é verdade, eu preciso me esforçar um pouquinho mais nisso. Então acho que vale a pena a gente ter essa reflexão também do que é importante, né? Também durante o atendimento ali. Então, a patogenia, para a gente correlacionar com os sinais clínicos, para a gente entender a infecção, é muito bom a gente entender a patogenia. Então, conforme eu falei para vocês, uma das principais causas de transmissão é pela contato direto, mordida principalmente, né? Então, no culo ali que o vírus está na saliva, ele vai infectar ali o local, né? Então, a partir daquele local, onde é inoculado ali pela briga e tudo mais, você tem o contato do vírus, logicamente, com a mucosa ou com um tecido epitelial ali, um tecido endotelial, que logicamente ali você tem células de defesa de prontidão, né? Principalmente células fagocíticas chamadas macrófagos. O que esses macrófagos fazem? Eles vão fazer a fagocitose, eles vão pegar, né, fazem a fagocitose, aprisionam o FIV ali e vão levar para onde? Para apresentar, para passar essa informação adiante. O sistema imune começando a trabalhar. Né? Isso aqui é uma resposta imune inata, né, evoluindo para uma resposta imune específica. Então o que ele vai fazer? Ele vai levar essa informação que ele aprisionou ali, o FIV, né, vai ter todo o processo ali de quebra, de apresentação de antígeno e tudo mais, que também vocês podem observar numa aula que eu tenho falando de expressão antigênica, tá? E falando um pouquinho também da questão do sistema imune e resposta inata, até vou colocar o link aqui também da aula, sempre lembrando disso.
E o que vai fazer? Ele vai apresentar células especializadas. Que células são essas? Linfócitos, né? Principalmente linfócitos T auxiliares, chamados T helpers ou TCD4, né? Cujo aí tem o CD4, que é justamente o receptor específico dessas células. Então, quando esse vírus ele é apresentado, o que vai acontecer com esses linfócitos TCD4? Eles vão aumentar, né? Vão começar a se dividir, entra em processo de multiplicação celular, e aí você tem o quê? Praticamente casa, né? Você tem o vírus e o aumento de células que são justamente a célula-alvo desse vírus, onde você tem esse tropismo do vírus por essas células. Então você tem uma ampla infecção, né? Vamos pôr aqui, ó, né? De vírus, ou seja, vamos colocar aqui, né? do FIV, perdão. Então isso, vou colocar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aqui mudar, né? Apagar aqui. Então o que a gente tem? A gente vai ter uma grande quantidade do FIV, né? Opa! Então aí, não estou conseguindo mexer muito bem aqui. Então você vai ter uma grande quantidade do FIV, né? Do vírus aqui, vamos colocar assim, e associa também uma grande quantidade do quê? De células, né? Então você vai ter bastante vírus aí e bastante células se replicando. O que isso acontece? Vai determinar o quê? Mais células para vírus infectar, o vírus vai se replicar, e isso causa uma intensa replicação ali também no organismo do animal, tá? Então, qual que é o próximo passo disso daqui? Ele vai estar relacionado também o quê? A disseminação. Esses linfócitos eles acabam sendo fábricas de novos vírus. Esses vírus eles fazem aí por brotamento, eles são eliminados, né? E chega um ponto que ocorre a morte celular, consequentemente esses vírus eles são lançados ali fora da célula e faz com que esses vírus caiam na corrente sanguínea e aí também entrem em uma ampla disseminação no organismo do animal, tá? Isso determina a morte dessas células, né, de linfócitos TCD4, causando uma disfunção imunológica. Ou seja, o organismo do animal ele perde a capacidade de processamento antigênico, ele perde a capacidade do quê? De formar uma resposta imunológica. Porque são essas células aqui que levam informação para linfócitos B, para a produção de anticorpos, que levam a informação para linfócitos T do tipo CD8, né, as células natural killers, células NK, que são responsáveis pela resposta imunicelular. Então você tem uma disfunção, a passagem da informação adiante para uma resposta imune mais específica, ela é quebrada. Né? Você quebra esse processo imunológico, você interrompe isso. E aí, pela disfunção imunológica, é o que nós vamos ter o quê? Qual que é o principal resultado dessa disfunção imunológica? É um animal imunossuprimido. É a imunodeficiência característica da infecção pelo FIV. Tá? O que isso leva em determinação? Acaba determinando o quê? Infecções oportunistas. Por quê? São infecções que muitas vezes do animal, estando imunocompetente, com a imunidade adequada, eles não vão ter mais resposta imunológica específica para infecções bacterianas, para questões também relacionadas a infecções fúngicas, inclusive para neoplasias, né? Podendo até caracterizar quadros aí de uma possível início de leucemia, por alteração do perfil e de função também de linfócitos CD4. O organismo ele não vai estar respondendo mais de forma ativa, não vai estar mais respondendo de forma mais efetiva, melhor dizendo, não ativa. Ativa ele está processando, tem macrófago, só que interrompe a questão da produção, né, do sistema imunológico dele. O que isso caracteriza? Esse processo aqui, ó, você vai tendo uma quebra praticamente, uma diminuição de linfócito TCD4 ao ponto de inverter a concentração sérica dessa célula. Você começa a ter muito mais CD8 do que CD4, algo que isso naturalmente não acontece. CD8 já está no final, né, o linfócito T citotóxico aqui, ele vai estar no final, digamos assim, da cadeia de estabelecimento de uma resposta imunológica, onde já é a parte efetiva, do mesmo jeito que comparando, né, do outro lado, que é a resposta humoral, que é a parte de anticorpo. Então aqui você vai ter uma depressão muito grande no linfócito CD4 ao ponto de diminuir a concentração dessas células, e comparando com o CD8 vai ter uma população muito maior dessas células ali circulantes. Tá? Então o que isso leva também?
uma alteração de citocinas sendo liberadas, né? Se vocês lembrarem de imunologia, citocina é justamente um dos mecanismos químicos aí de ativação e inativação também de células relacionadas ao sistema imunológico, né? Substâncias químicas lançadas por células específicas para ativar um outro fator, para também inibir alguns fatores também. Tá? O próprio sistema complemento é tudo ativado por meio de citocinas também, que vão estimular anticorpos e tudo mais ali também. Tá? E o que isso faz? Você tem um sistema totalmente sem função, ou perda de função, ou dificuldade de atuar, né? De exercer a função de resposta imune específica. O que isso resulta? Aumento da viremia. Vai aumentar ainda mais a viremia, tá? No organismo. Então o que isso vira? Ó, essa seta aqui, ó, subindo aqui. Você começa a ter um ciclo, onde depressão de linfócito TCD4, os que estão ativos, eles são novas células para que os vírus que são produzidos em uma alta quantidade, que são eliminados ali, que são replicados intensivamente, infectem os linfócitos TCD4. Então, por que há uma depressão? Porque vai chegar o órgão linfóide e não vai conseguir repor a altura do que o organismo necessita. E os que são repostos, que são produzidos lá pela medula óssea, que são pelos órgãos linfóides, eles são novas células que vão ser o quê? Infectados por essa carga viral que está intensamente sendo replicando e produzindo uma carga viral extremamente grande no animal. Tá? Ao ponto do quê? Que vai ter aumento da viremia e aí estabelece uma imunodeficiência muito grande por parte do animal, causando aí infecções, determinando a possibilidade de infecções oportunistas e até neoplasias. Por quê? O organismo perde a capacidade de fiscalizar as próprias células do organismo. Então você tem alterações, são células aí que são comumente produzidas, que o sistema imune é eliminado. Então pode ser também um fator de risco para aparecimento também de neoplasias, né? Câncer, tumores aí que podem estar associados também à infecção. Tá bom? Desse ponto, você tem uma disseminação muito grande do vírus, né? E que pode acometer o sistema nervoso central, né? Causando sinais clínicos associados a distúrbios neurológicos também, por conta desse quadro de toxicidade neuronal em decorrência da própria disfunção. Né? Não é que o vírus vai causar a doença, mas envolve aí a deposição de imunocomplexos, uma série aí de fatores causando também lesões imunológicas associadas ao sistema nervoso central também. Tá? Só fazendo um parêntese, gente, esse ponto que a gente está vendo, toda essa patogenia aqui, tá? Que está associada ao FIV, essa toxicidade neuronal, ela foi caracterizada inclusive por infecção humana, né, que a gente viveu um longo período aí de pandemia, que é justamente o SARS-CoV-2, né, o coronavírus humano aí, ele causou isso, né? A parte da Covid você tinha pacientes que eram causados por essa toxicidade neuronal, por justamente a Covid, alguns autores, alguns estudiosos também caracterizarem como uma doença imunológica, tá? Por conta dessa disfunção imunológica, por alteração de citocinas, causava essa toxicidade neuronal também. Tá? Só um parênteses aí para a gente ver essa correlação, mas logicamente, está falando de alho, mudamos para bugalho, né? O agente causador é diferente, tá bom? E aí você tem a questão sintomática, e se você tem aí um equilíbrio, que isso pode acontecer, e isso também não é muito raro de se ver, é comum, você pode ter a doença silenciosa, de um animal assintomático, principalmente animais mais adultos, animais mais velhos, né, que tem um sistema imune já maturado, que já tem desenvolvido, e o animal ele fica aí de forma assintomática. Tá joia? Esse é um quadro, né, bastante conhecido por vocês, é de um livro, né, do Green, aí, que é de doenças infecciosas dos animais domésticos, e que mostra a patogênese, né, a patogenia aí da infecção pelo FIV. Então é justamente o que a gente já falou, né? A disseminação ela ocorre aí com os órgãos, né? Os linfóides, causa neurotoxicidade também no sistema nervoso central, que a gente falou, né? Então inoculação, ó, a infecção também de linfócitos T principalmente, mas ó, linfócitos B também, há um decréscimo de CD4, tudo que a gente já falou no slide anterior. Então, o que muitas vezes determina esses órgãos linfóides, eles vão secretar, né, produzir novamente células CD4 e tudo mais. A viremia ela acontece, né, pela disseminação do vírus, e aí você tem um aumento, né? Aumento não, um nível de vírus de replicação um pouco mais brando, que faz com que o animal ele se mantenha aí, muitas vezes, até assintomático, né?
Mas se essa disfunção imunológica ela é progressiva, tendo um aumento cada vez maior dessa viremia e a questão de células, né, de vírus, perdão, de vírus sendo produzidos, você já tem aí, né, uma queda ainda mais do sistema imunológico e aumento da viremia. E aí você tem infecções oportunistas, neoplasias, né, aqui, e também eliminação do vírus aí associada na disseminação, tá? Então nada diferente aí o que a gente viu, mas é um quadro bastante clássico aí, um dos principais livros aí utilizados da acadêmica, né, na parte de doenças infecciosas dos animais domésticos, tá bom? Então, baseado na patogenia, nos sinais clínicos, alguns livros eles trazem aí formas clínicas de apresentação da imunodeficiência, né, felina. Então você tem a infecção aguda aqui que já foi descrita, né, que no caso a manifestação clínica ela acaba sendo muito inespecífica, geralmente com quadro de febre no início, e aí associa também a diarreia, né, opa, não tem esse acento aqui, infecções por respiratórias, que são mais comuns também, do gato, que pode durar aí algumas semanas ou até de 1 a 2 meses aí também associado, né? E aí você tem outras formas que já foram descritas, que inclusive essa daqui, a ARC aqui, que seria um complexo relacionado à AIDS, que tentaram ver essa questão, principalmente por conta da linfadenopatia que causa, justamente pela duração dessa imunodeficiência que pode chegar a anos, né? Então essa daqui já foi associada também ao FIV, que é do genótipo do tipo C, tá? Também. Mas o que maior parte, né? Pergunto, professor, mas qual que é a forma clínica mais prevalente, né? O que se estabelece? Você não tem ainda esses dados, tá? A gente vê em alguns livros e alguns autores também que falam que o portador subclínico é o principal, né? Ele não tem manifestação clínica, mas ele é portador, ele transmite também, principalmente animais mais velhos, né? Animais já bem desenvolvidos. E os animais que vão apresentar alguns sintomas são animais mais jovens, né? Em torno aí de um pouquinho mais de um ano, tudo mais, onde vai apresentar principalmente manifestações mais agudas relacionadas à infecção aguda. Então, isso é opinião minha, eu não vivo a rotina clínica ao ponto de eu saber por atendimento qual que é a casuística principal, tá? Mas, a meu ver, pelos estudos, pelos artigos que eu li e venho lendo, o principal seria esse, depois infecção aguda, tá? Depois você teria aí associado os outros, esse como terceiro, esse daqui como quarto e esse daqui como quinta forma clínica mais prevalente, tá? Que aí são infecções crônicas oportunistas decorrentes da imunodeficiência, tá? Então tem alguns livros que relatam essas formas clínicas, mas não tem assim um estudo muito de uma acurácia muito grande associando de qual é a principal forma, e logicamente isso varia também. Nos Estados Unidos é diferente daqui, é diferente de países na Europa, é diferente também em Oceania e por aí vai, tá? E quais são esses sinais clínicos, conforme eu falei para vocês? São relacionados a infecções oportunistas. Então, a principal é a imunossupressão. Então, muitos clínicos com um processo de infecção, né, que está determinado ali, que realmente chega o animal quando há um sinal clínico, e aí o tutor leva para o veterinário. O que recomendo fazer como análise, né, que pode dar suporte para tentar estabelecer um diagnóstico? Um hemograma, né, um leucograma principalmente, que ele vai observar como é que está o status do animal. Então vai ver lá, tanto a linha vermelha, a linha branca principalmente, uma depressão de linfócitos, né, desse vai mais específico a questão os linfócitos vão estar mais reduzidos, né, os leucócitos, melhor dizendo. E aí você tem tantos linfócitos T, linfócitos B e por aí vai. Né, a questão também do segmentado, eosinófilo e base. Mas a principal seria isso. Por quê? Com relação aos sinais clínicos, febre, dermatite e otite pode estar associada a infecção bacteriana, linfadenopatia é mais para infecção viral, mas também uma sepse, né, infecção bacteriana sistêmica. A estomatite e gengivite, gente, no início dos relatos, principalmente na década de 90, eles consideravam estomatite, né, e a gengivite, mas principalmente a estomatite, como sendo um sinal patognomônico da FIV. Tá? Isso daí é algo, logicamente, que foi derrubado, né, essa teoria rapidamente, depois dos estudos, que em decorrência de vários estudos que aconteceram na Europa, viram que a estomatite e gengivite nada mais é do que principalmente infecções bacterianas, né, em cavidade oral. Então está relacionado mais à imunossupressão e não uma causa direta da FIV. Tá? Então também que não pode ser associado, né? Até esse termo, né, um sinal patognomônico, isso daí é coisa das antigas, né, de livro clínico antigo, que hoje para mim não existe nenhum.
tá? Não existe nenhuma doença, ainda mais infecção viral, não há sinal patognomônico para infecção viral, tá? Um quadro neurológico pela toxicidade neuronal, né, em decorrência aí do próprio sistema para o processo imunológico, disfunção imunológica que causa. Uveíte, conjuntivite, também infecção bacteriana. Anorexia e emaciação justamente pela própria situação, né, do animal, perdão. Então você tem aí a questão de enterite, diarreia, também pode estar associado a infecções bacterianas. Opa, diarreia aqui sem acento, né? Abscessos, infecções bacterianas, aqui pode ser até outros virais, tá? A questão de gastroenterites aí também. Insuficiência renal crônica pode estar associada pela deposição aí também de infecções bacterianas, né? Que estão associadas. Infecções respiratórias, então essa daqui é muito fácil, né? Realmente acaba sendo uma das principais queixas, aí, pelos que eu venho conversando com alguns colegas veterinários. Mas independente disso, gente, esse é o problema, é sinal inespecífico, então você tem que partir para um diagnóstico mais específico para tentar. Então, o diagnóstico clínico é possível? Muito difícil, por conta disso daqui que leva a infecções secundárias dos mais variados tipos, que vão apresentar os mais variados sinais clínicos, tá? Então aqui são algumas anormalidades já descritas também, livros alguns, né, mais clássicos que estão associados aos animais FIV positivos. Então você tem hiperplasia de linfonodo, está associado à linfadenopatia, juntamente com alteração aí de timo. Trato intestinal, a causa de diarreia, então achatamento de velocidade, colite, né, piogranulomatosa. Tudo isso daqui pode estar envolvendo agentes de gastroenterite viral, né, que são oportunistas, mas principalmente bacterianos também. Fígado, já foi associado a hepatite periportal, então medula óssea, hiperplasia mieloide, por conta do quê? Porque a medula óssea está querendo o quê? Ela precisa estar repondo, ela trabalhando excessivamente a ponto de não conseguir mais, né? Rins, por conta de nefrite, tá? A glomerulonecrose também associada. Sistema nervoso central por conta também daquela toxicidade neuronal. Então, gliose, principalmente o manguito, né, perivascular, então isso vai causar uma mielite também, mielonopatia. Pulmão, infecções respiratórias mais bacterianas, né, e aí miosite, linfocítica, necrose, podendo estar associada em músculo esquelético também por infecções sistêmicas, né, bacterianas aí causadas por sepse. Então, são sinais inespecíficos, mas são anormalidades patológicas que já foram descritas em gatos FIV positivos aí, tá bom? Então aqui a questão do manguito, né, a própria gengivite, estomatite também associada, provavelmente aqui, né, gengivite, que a gente está vendo, e aqui também a presença de nucleose também, né, no caso aí de infecção relacionada à toxicidade neuronal, e aqui o manguito perivascular, né, questões aqui a quantidade de células, né, leucocitárias aí ao redor, justamente pelo aumento aí, pela infecção mais crônica e sistêmica também, né. Alguns só fotos aí mais clássicas, tiradas da internet também, para mostrar esses sinais aí. Beleza? Então, o diagnóstico clínico, gente, conforme adiantei para vocês, são sinais inespecíficos, né? Então, muito associados à imunossupressão, que pode ser alguma coisa semelhante da FeLV, que a gente vai ser na próxima aula que a gente vai ter. Então, é importante descobrir qual é a causa dessa imunossupressão por meio de diagnóstico diferencial, que pode ser a leucemia, né, felina, pelo FeLV, toxoplasmose, alguma neoplasia em curso, né? Então, identificação do próprio agente causador, seja aí do antígeno viral ou mesmo identificação né, indireta aí por RT-PCR, né, por causa do RNA de fita simples, análise de anticorpo que vai estar relacionada à presença de anticorpo contra o FIV, né? Então, anticorpo aqui contra o FIV. Então, tudo isso pode estar relacionado, que pode ajudar, né? Então, o diagnóstico definitivo ele acaba sendo laboratorial, né? Tem vários métodos já descritos, do ELISA, imunofluorescência, né? Western blot. Então, esse é outro ponto, né? Então, por quê? A interpretação ela é muito importante. Daqui para a identificação indireta, né? São testes indiretos, identificando o anticorpo, que logicamente vai dar. Se tem a presença de anticorpo, logicamente você tem o vírus já circulante ou já entrou em contato com o vírus. Significa que o vírus está presente também, né? Esse é um outro ponto importante, tá? E se for negativo um teste sorológico, reteste 60 dias. Por quê? Porque ele ainda pode estar no início da viremia, né? Que pode ser um falso negativo. Então faz um reteste para acompanhamento. Porque também, que eu falei para vocês, é uma doença, assim, uma grande parte de animais assintomáticos, de forma silenciosa, mas que está presente. Então, pode ocorrer sim manifestação, principalmente quando é animais que estão associados ainda a estresse, onde pode causar uma imunossupressão maior ainda, isso faz com que ocorra aí a doença também, tá? Então, testes rápidos, né, os snap testes aí são cada vez mais fáceis, frequentes e acessíveis também, barateou muito, né,
na época, muito tempo atrás. Então você tem o próprio teste indicativo para FeLV e para FIV também, né, que um vai dar positivo, ele aparece aí a cromatografia, então tem aí uma série apresentada da cor, que é positivo, identificou aí o anticorpo. E aí também tem a questão da RT-PCR, identificação a partir de leucócitos, onde se pode identificar também qual variação, né, qual genótipo do vírus tem. Então, os estudos que eu falo para vocês de prevalência de genótipo são estudos moleculares, né, que você tem um peso molecular de uma banda lá identificado. Logicamente, isso aqui são testes mais ativos. Então, hoje você tem, por exemplo, RT-PCR, você tem a PCR quantitativa em tempo real, que identifica também genótipo, tem sequenciamento genético, apesar de são testes moleculares, né, mais específicos e até um pouco mais complicados, né, você não vai ter isso em clínica, mas isso é terceirizado. Você tem sistemas hoje fáceis, né, de identificação molecular, aí importantes laboratórios no Brasil fazem isso, né, você remete a amostra e pode ser feita a identificação. Tá? Então é importante a gente saber, gente, que o diagnóstico vai muito aí da rotina, vai muito do local, vai muito também, né, da casuística da região. Então, se já apresentou animais, né, na mesma casa que já teve FIV, então há um risco também muito grande também do outros animais apresentarem. Então, tudo isso é importante a gente ter, esses relatos e essas descrições, né, e realmente anotações, tabulação desses dados, para a gente poder identificar, né, possíveis causas e aí agir com uma forma de prevenção, que praticamente é a base de qualquer manifestação, para a gente impedir manifestações clínicas. Né. Então, o controle e profilaxia, quando a gente fala da imunodeficiência felina, a principal forma que já relembra é a vacinação. E aí? Né, vacina da FIV, alguns clínicos mais antigos já verificaram, né, a possibilidade de ter essa vacina. Viam que era uma vacina importada, que podia ser importada na época, isso antes de 2014, 2012, se eu não me engano. Tá? Então, várias já foram as tentativas. O uso de vírus inativado, onde funcionava muito bem in vitro, neutralizava o vírus, que era uma beleza em culturas de células, só que quando chegava no teste em vivo, a eficácia era baixa, baixíssima, não tinha repetibilidade também dos resultados. Tentou-se já estudos envolvendo tecnologia de proteína recombinante, de ser uma vacina mais purificada também. E aí tem o próximo, que é justamente um dos focos da vacina até do HIV, e lembra que a gente falou dos resultados, né, do benefício que foi do estudo do FIV também para o HIV, né? Então isso faz também com que essa mesma tecnologia de vacina que é utilizada aqui, né, para o uso hoje que está se buscando uma vacina contra HIV, ela também está sendo utilizada para para elaboração de uma vacina para FIV, tá? Mas não tem, né, em decorrência da diversidade genética, e aqui é o principal, né, antigênica, e isso, a questão da vacina também é outro ponto importante, né, o vírus inativado, por que não um problema muito grave, né, proteína recombinante? Porque também a própria célula que faz o sistema imune, né, que evidencia, que faz a passagem, que vai tornar aquele antígeno vacinal em resposta imune, ela é acometida pelo vírus. Né? Então, esse é outro ponto para fins terapêuticos que já foram solucionados, questionar, mas a vacina não pode ser utilizada para fim terapêutico durante o quadro? Não. O insucesso é praticamente certo, né? Em eficácia zero, por conta de não ter essas células. Né? Então, essa diversidade genética, a questão antigênica também, que são variados, isso muitas vezes foi a causa do insucesso de não ter uma vacina para FIV até o momento. Né? Nos Estados Unidos teve uma vacina para FIV, no Brasil hoje não tem disponibilidade comercial por conta dessa comprovação duvidosa, então não tem nenhuma vacina para FIV, para ter uma que é regulamentada, não tem, né, registro nos órgãos competentes, então não tem disponibilidade comercial no Brasil da vacina. Tinha até 2016 nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também retirou por conta dessa comprovação duvidosa. Não lembro qual foi a questão principal, mas eu ouvi alguns relatos descritos, até inclusive em artigos, que falavam até a questão que a própria vacina traria uma complicações e facilidade de ter infecção natural pelo FIV, né, pelo vírus. Então, desde 2016 também não tem nos Estados Unidos, tá? Não tem, então, disponibilidade comercial no Brasil. Então, o que a gente precisa fazer para
evitar, para prevenir, né? Então, um dos principais pontos é você identificou animais positivos, eles devem estar sob isolamento, até que seja debelada a infecção, por meio de tratamentos, terapias sintomáticas, né? O que é muito difícil, né? Isso a gente sabe. Precisa acompanhar, levar o animal ao veterinário a cada 6 meses, isso é uma recomendação boa, dependendo do caso, dependendo da idade do animal, até antes, de 3 em 3 meses, ou a cada quinzenalmente também, para ver como que faz, repete teste para identificar, né, se o animal, como é que está a progressão da doença, tá? Porque pode conviver de maneira, né, uma forma mais crônica de anos, e aí faz a questão de terapia mais sintomática, tá? Pontos que são benéficos, isso para qualquer infecção, né? Melhorar a alimentação, então ração, né? Essa questão também, alimentos crus, ovo, carne, é um ponto que também deve ser considerado ou não. Tem um estudo muito grande associado à questão dos alimentos crus na questão de propagação de doenças, mas, né, ovo e carne, aí, mas por conta de maior resposta natural do animal, né, a questão do próprio status nutricional do animal, eu acho que isso afeta bastante, tá? Então, um ponto que se deve é ter cuidado com derivados de leite. Muitos falam da questão do gato, dar um leite para o gato, né? A gente é a forma caricaturesca, né? Vamos colocar assim, do gato, é o potinho de leite. Então, muitos associam isso com uma alimentação, né, saudável e natural do gato. Mas por que isso deve ter mais cuidado? Por conta de infecção alimentar, né? Principalmente o leite, o animal não ingere ali, então o leite é um alimento que tem um prazo de validade mais curto, bastante sujeito a infecções, implemente bacterianas, como salmonela, também com Escherichia coli, estafilococcus, você tem uma produção dessas infecções alimentares, e que o animal, né, um animal imunossuprimido, isso aqui é uma infecção oportunista, né? Então que vai causar diarreia, uma gastroenterite aí, podendo evoluir e prejudicar ainda mais digamos assim, esse desafio que o organismo do animal já está tendo com a FIV. Então coloca ainda mais um agente causador, né, um oportunista que está se valendo dessa imunossupressão para causar a doença, logicamente o quadro vai ser muito mais severo, tá? Outro ponto que falam bastante, mas a gente sabe que é difícil, é limitar o acesso de gatos às ruas, que é justamente onde ocorre aí a questão da dominância, a questão da cópula para fins de reprodução, então brigas entre os machos, né? Até a própria fêmea e o macho para a questão de dominância, né? Para ter essa receptividade também na questão da cópula. Então isso é difícil fazer isso, mas logicamente acaba sendo um meio que reduz o risco de infecção, tá? Já foi falado também de algumas terapias medicamentosas com relação ao uso de substâncias que podem intensificar uma resposta imune, como o próprio interferon, ômega, recombinante felino, né? Tem essa essa sigla aqui bastante complicada, mas que já foi associado para dar maior sobrevida ao animal e debelar a infecção, tá? Então, por via subcutânea, dura uma dose única aí, por torno aí de 5 dias você tem aí a presença. Isso aqui são dados, tá, de estudos feitos nos Estados Unidos. A gente não tem acesso. No Brasil é muito difícil, né, você ter uma clínica que vai fazer um tratamento desse, principalmente por quê? Por conta disso. É muito caro. Tá? É muito caro, a gente ser pouco acessível, né, para a questão comercial também, para ter aí nas clínicas para utilizar como tratamento. Já teve outros relatos também com as drogas imunoestimulantes, então o imunorregulin, por exemplo, esse daqui acaba sendo um dos mais, assim, digamos, acessíveis, só que eles também são associados, por exemplo, o próprio AZT, né, que aqui no Brasil a venda particular ela é proibida, então somente via Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde ele somente traz a compra do Retrovir, do AZT, mas logicamente focando na população humana, né? E não na população animal aí de felinos. Então esse é um principal aqui no Brasil. Então por isso está aqui só nos Estados Unidos, né? O Retrovir no Brasil praticamente não existe essa forma aí de controle, tá? O que se tem hoje para terapia, né? Então você tem aqui esse quadro também, que é do Green, eu tirei para vocês, coloquei aqui. Então você tem drogas antivirais, né? Você tem as placas de citocinas, então associados aí para citopenia, quadro de estomatite, como que você pode estar associando, baseado aí também em algumas drogas, né? Prednisona, clindamicina, tá? Então pode estar associados aí
Isso aqui é um protocolo que foi dos Estados Unidos, tá? Que mostrou uma alta eficácia utilizando aí um adjunto antiviral, né? E aqui para facilitar também a questão de atuação dos órgãos linfóides, então eritropoetina também, né? Então associado a alguns antibióticos também, né? A própria amicina e também aí a prednisona também como um fator para controlar essa questão das infecções secundárias também. Prednisona aí no caso também para evitar a questão de inflamação, né? Lisada também, tá? Então são uma terapia que vai aí variar bastante e acaba sendo uma forma de tratamento mais sintomática, tá, pessoal? Então é legal também aí, até peço para que vocês aí, principalmente os clínicos que estão na casuística, que consiga, né? Escreve nos comentários aí do vídeo também a questão de tratamento, né? Muitas vezes, conforme eu falei, eu não sou clínico, né? A gente vai muito em relato do que é observado e conversa com alguns colegas que são clínicos. Então a gente chega aí que tem cada um, é muito variado qual é essa forma de tratamento, tá bom? Então, gente, essa, né, é a imunodeficiência felina. E resumindo, né, conforme para vocês aí, para vocês, né, tomem nota dessa parte, é uma doença caracterizada como doença imunológica. Lógico, de etiologia viral, causada aí pelo vírus da imunodeficiência felina, que acomete felídeos, né? Mas principalmente felinos domésticos, mas pode estar presente também na vida selvagem, tem alguns estudos também. Então o que evidencia muito eles é por terem sinais inespecíficos, o diagnóstico ele acaba tendo que ser comprovado definitivo de forma laboratorial ou de testes rápidos, né, específicos, onde a principal que seria aí achado, né, em forma aí de um sinal clínico, é a questão do quadro de imunossupressão, imunodeficiência, tá? Então não tem é uma doença que não tem vacina disponível. A terapia ela acaba sendo medicamentosa relacionada ao sinal clínico, né, subcutâneo aqui, sinal clínico, tá? E precisa ter acompanhamento veterinário do animal positivo aqui, tá? Então se o animal positivo aqui, ele precisa ter acompanhamento veterinário pelo menos aí semestralmente, depende muito, logicamente, isso quem vai dizer para vocês é o veterinário, conforme o risco, conforme a idade, o que está sendo apresentado ao animal, que se deve ou não fazer um acompanhamento até mais de perto, né, por um tempo mais curto, tá bom? Beleza, gente? Valeu, gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.